Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A PTO 11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, como é que funciona esse fundo imobiliário? Esse é um fundo imobiliário híbrido. Ele vai ter ativos tanto de tijolos quanto ativos de papel. Então eu achei bem interessante a tese do fundo e dentro do relatório a gente vai saber um pouquinho mais sobre ele, tá? Então ele é um fundo híbrido, não tem aqui a data de lançamento, mas a gente vai ver mais à frente. Ele é um fundo de base 10, é um fundo que por enquanto tem uma baixíssima liquidez, abaixo dos 100 mil, que eu acho que seria uma liquidez de maior segurança, né? Apenas 59 mil. Ele tem mandato híbrido e a gestora é a Nave. Os usuários do site não deram nota, ele não faz parte do IFIX e ele conta ali com pouco mais de 4 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,91, o que indica 9% de desconto. Então observe, esse fundo tem um patrimônio atualmente de 40 milhões e o mercado está aceitando pagar 36 milhões. Então ele é um fundo de base 10, cuja cota hoje vale R$ 10,06 e o mercado está aceitando pagar R$ 9,14. Tendo agosto como referência, é um fundo que está quase chegando a 3 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, atualmente 9,14, mínima de 8,91 e máxima de 11,20. Vamos traçar aqui a linha dos R$10 e aí o que a gente consegue observar? Quando o fundo veio a mercado, ele chegou a ser negociado durante um curto período com bastante ágio. Quando a gente vê esse movimento alto aqui e esse movimento de queda aqui muito grande, isso aqui geralmente é marcado por questões de liquidez. Então, como a liquidez do fundo é baixa, movimentações, dependendo da compra ou da saída, né, compra ou venda, pode movimentar as cotas do fundo com facilidade, né? Então, o fundo chegou a ser negociado aí a R$11, mas também caiu para patamar de 10. Por ser um fundo de base 10, né, essa volatilidade aqui é considerada alta, né? Apesar de, na maioria do tempo, o fundo estar sendo negociado lateralizado a 10,50, depois tentou se sustentar a patamar de mais ou menos 10,20, 10,30, depois a R$10. Mas, como todo o mercado, entre março e maio, ele caiu bastante. Então ele foi lançado no final de dezembro, durante março e maio ele começa a sua queda, e em 9 de agosto desse ano já, tá? Estranhamente, o fundo sai ali de patamares de 9,50 e cai lá a 8,90, né? Estranho esse movimento. E agora o fundo meio que tentou se recuperar. Então ele está ali orbitando às vezes 9,25, R$9. Atualmente está nesse patamar aí de 9,14. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilhe e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você tem cotas desse fundo imobiliário? Você sabe o que ele investe? Qual a carteira interna? Comenta, que seu comentário é muito importante para o canal aí. Nós temos o objetivo aí de chegar a 15 mil inscritos. Já estamos quase chegando a 13 mil. Então, se vocês quiserem nos ajudar, se inscrevam no canal e ative o sino. Nós temos também a opção de membro. Se vocês quiserem apoiar o canal financeiramente, torne-se um membro a partir de 10 centavos por dia. Acho que o valor é baratinho, né? Não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Muito obrigado aos últimos membros, o Alisson, o Alex, que se tornou membro Silver, e o Luiz Franco também. Se vocês que são membros quiserem participar do grupo do Telegram, manda uma mensagem lá no YouTube que eu dou o link para vocês. Nós iniciamos o estudo para a certificação CEA. A gente quer ver se consegue tirar essa certificação até o final do ano. Então, se vocês quiserem nos ajudar, a tirar essa certificação CEA, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente. Por falar em doação, a gente recebeu uma doação aí do Carlos Jonathan. Então, muito obrigado pela doação. O que eu estou fazendo? Apesar de ainda não ser o momento de fazer o vídeo do APTO, como está tendo muito pedido, eu resolvi fazer todos os vídeos que estão com muito pedido. Então, o Marcos Adriano falou, faz outro vídeo atualizado do APTO. O Money Rain também, Amu, faz um novo vídeo desse FII. Esses imóveis estão nos melhores lugares de São Paulo, são bem procurados, alto padrão. O Alisson falou, Amu, faz um vídeo novo do APTO. O Top Invest falou, faz um vídeo novo atualizado também do APTO. E por fim, o Cachorro Maromba falou, faz um do APTO. Ele é um ótimo fundo de base 10. Então, teve bastante procura por esse fundo. Continuando, a gente vê as entregas do fundo, tá? Ele chegou a entregar patamares próximos a 12, provavelmente até 13 aqui, ó. Mas agora o último anúncio foi de 11 centavos.
Nesse slide a gente vê com exatidão nas entregas, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 12 e 11, dia 31 de agosto, para pagar no dia 21 de setembro. O fundo anunciou 11 centavos, na época a cotação 9,37, o que indicava um yield de 1,17. Como a cota recuou, atualmente um yield de 1,20. E esse fundo já vem com acumulado de 10,19%, lembrando que ele ainda não tem um ano de entrega de rendimentos. Então, já é um excelente yield, mesmo não tendo um ano de entrega. Aqui a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, alguns com posições bem agressivas. Ó. Então o MOR ele tem 16,63% das posições do fundo. O MGFF tem mais 11,94%. O BIME com mais 9,07%. O AURE com mais 6,55%. Então esses primeiros institucionais têm posições bem agressivas no fundo aí. O que eu particularmente não vejo com bons olhos, tá? E aí a gente consegue observar os demais institucionais com posição. Então, esse tanto de posição aqui, ó, 16, 28, 37, 43, 46, 49, 51, 53, 55, 55, quase entre 55 e 60% do fundo hoje está na mão dos institucionais, né? Então, isso é um ponto bem interessante aí. Vamos à frente. Antes da gente continuar vendo a respeito do fundo, eu tenho um canal secundário, Mudicas, e o meu grande objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Se vocês quiserem nos ajudar nessa empreitada, nessa jornada, vá lá e se inscreva, é de graça, tá? E fico muito satisfeito com o apoio de vocês. O link do canal vai estar no comentário fixado. Aqui, o relatório tem apenas 10 páginas, dessas 10 páginas. Tem uma ou outra que não, entre aspas, não serve. Então eu trouxe essa primeira página aí de destaque do fundo, ó. Então, o NAV residencial é um FII para gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais, CRIs e também em outros ativos. Então, isso me chama a atenção, essa liberdade híbrida do fundo de poder investir em tijolo e papel. Eu vejo isso de forma bem interessante, tá? Eu gosto dessa tese. Então, olha só, o fundo possui liberdade para oscilar de 0 a 100, tanto em imóveis quanto em crédito. Por que eu acho isso interessante? E ao mesmo tempo perigoso, né? Depende da gestão fazer um bom trabalho ativo. Então ele vai olhar o que está mais atrativo nesse momento. Vamos partir para o lado de tijolos? Vamos partir para o lado de crédito? Vamos. Né? Então isso me chama atenção positivamente. O fundo aí tem de taxas, ó, de 1,5%, reduzida a 0,1 até setembro de 2022. Então eu acho que agora as taxas vão começar a impactar. E é uma taxa bem salgadinha, né? 1,5% é uma taxa puxada. E o fundo também tem uma performance de 20% do que ele bater IPCA mais a média do IMAB. Vamos à frente então. Então, ó, o que a gente observa? Atualmente, o fundo está com 55% do seu portfólio alocado em crédito, em CRIs. Ele já tem 34% do portfólio alocado diretamente em imóveis. E ele vai ter mais 11% em caixa. E o que me chama a atenção é que, apesar de ser CRIs, são CRIs do setor do setor imobiliário, sabe? Então me chama a atenção bem positivamente, ó. CRI Rosewood, Vitacom, Gafisa, você vai ver que são sempre CRIs do setor de construção. Agora, um ponto que eu gosto de alertar vocês é o seguinte, ó. Vamos lá, ó. Por exemplo, ó, Vitacom, 7%. Depois Vitacom, 7%. Então, ele tem concentração de ativos. Porque o devedor é a Vitacom. E aqui já está dando 14%, ó. Se ocorrer algum problema de inadimplência, vai afetar bastante o fundo. O que mais? Ó, Gafisa. Então, Gafisa, ó, os dois juntos está dando 12%. Então, isso é um ponto preocupante do fundo aí, essas concentrações em devedores aí. Mesmo que tenha duplicidade aqui do Elbor, ó, são percentuais bem menores, né, de 6%, é algo bem mais aceitável. Ele tem Matarazzo 5, Matarazzo 2, ó, 7%, também bem mais aceitável. Então, essa concentração em devedores, para mim, é um ponto negativo que tem que ficar atento. Ele vai ter esses 34 imóveis, ou seja, um imóvel Clarian é 7% e Edição Jardins 27%. Hoje, o indexador do fundo, 67% é indexado a CDI mais 4 e isso da carteira de crédito, tá? 33% IPCA mais 8. Então, esse fundo talvez não sofra tanto com esses impactos da redução do IPCA, porque a maior parte da sua carteira é indexada a CDI. Que tipo de ativos são? Ó, 70% está performado. Ó.
Residencial, financiamento de obra, 35%. Estoque pronto, 33%. Residencial barra hotel, pronto, 22%. Residencial para recebíveis de imóveis pronto, 5%. Incorporadora listada, 5%. E garantias que o fundo possui. 85% das garantias estão em São Paulo capital. Isso é um ponto positivo, por quê? É o coração do Brasil, né? A locomotiva do Brasil. Então, tudo que tem lá de garantia fica mais fácil, se for o caso, de precisar executar, né? Ele vai ter mais 9% na região metropolitana de São Paulo e 6% em várias outras regiões aí. Aqui a gente vê, entre aspas, né, com detalhe, os ativos que ele possui e aquilo que eu falei, ó, Rosewood. Aqui ele já aparenta com 10%. Lá atrás a gente viu que era 8%, né? Então, isso chama atenção estranhamente, né? Continuando, ó. Gafisa. Então, Gafisa, ó, 9 com 6, tá dando 15. Vitacom, ó, 9 com 5, 14. Então, os números aqui não estão batendo com os números lá atrás. O que eles têm de garantia nesses CRIs que eles fizeram aí, ó? Alienação fiduciária de unidades, ó. Alienação fiduciária de terreno, promessa dos recebíveis aí, alienação fiduciária também das unidades, fiança da Gafisa, fundo de obra. Então, tem bastante garantias. O duration, né? Tem durations curtos, mas tem durations aqui, esse aqui que é o mais longo, todos os demais estão bem aceitáveis. O LTV é um pouco acima dos 50 em alguns, e é aceitável por ser do setor corporativo. Geralmente o LTV não costuma ser muito baixo mesmo, então tranquilo. E aqui a gente vê os imóveis, tá? Também deve estar tendo uma certa defasagem em relação ao que foi informado lá. Lá ele fala de 2 imóveis e hoje a gente já consegue ver 5 imóveis aqui, né? Então, olha só. Lá atrás ele fala que tem apenas 2 imóveis. A gente já vê, ó, Edição Jardins, Clarion Faria Lima, a Radisson Vila Olímpia, IT Style, Transamérica, tal. Segundo o rapaz que comentou, diz que são ativos em ótimas regiões de São Paulo, né? Só que assim, você vê que são pequeníssimas posições, né? 16 unidades, 3 unidades, uma. Mas, assim, já tá se posicionando, né? O ideal é que com o passar do tempo ele vá conseguindo cada vez montando mais posição aí. Performance dos imóveis, os ativos físicos, né? Então a gente vê que teve uma melhoria na ocupação, ó, até sinal da melhora da economia. Então, primeiro trimestre desse ano, 76% de ocupação, sobe para 84%, 89% em julho e agosto, 87% de ocupação. As diárias também, lógico, que depende de cada período do ano, né? Mas, ó, tava conseguindo uns 317 por diária, subiu para 353, depois 365, 354. Bem interessante esse ponto de vista aí, né? E como é que é as taxas do fundo aí? Então, 1,5, como a gente já viu, podendo reduzir para isso até setembro, né? 1,5, mais performance de 20% do IMAB aí. Então, vamos ver na prática, em agosto aqui, o que as despesas do fundo representaram frente às receitas. Olha só, 36 mil vezes 100, dividido por... eu acho que o próprio fundo esqueceu de somar, porque esses dois juntos aqui, ó, já dá 510. Só que isso aqui ficou de fora, os 97, né? Então dá... meu Deus. Dá 607. 3.600 dividido por 607. Então a gente vê que as despesas estão orbitando 5,93. Vamos aguardar os próximos relatórios para a gente ver. Eu acho que essa despesa aqui vai começar a aumentar, tá? Porque ele já alertou que era até setembro de 2022, né? Geralmente isso aqui dá reflexo 1 ou 2 meses depois, então vamos aguardar para ver, né? Então aqui ele mostra a composição de como é que gerou esse dinheiro, ó. 11 centavos foi por meio dos CRIs, 2 centavos pelo aluguel dos imóveis, ganho de capital foi quase irrisório, os dividendos FIIs foi quase irrisório, os custos 1 centavo, resultado caixa 12, eles fizeram reserva de 1 centavo e entregaram 11 centavos. Seria interessante se eles tivessem algum local que o quanto eles têm o total de dividendo acumulado, né? Seria bem interessante isso. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do APTO são somente essas informações. Eu gostaria de pedir humildemente, por favor, vá lá no canal secundário Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. O link do canal vai estar no comentário fixado. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você tem esse fundo imobiliário?
Você gostou das informações trazidas? Você acha que é um fundo seguro, arriscado, um fundo concentrado? Gostou da tese trazida aí pela gestão? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Falar minha impressão a respeito do fundo, né? Não tenho. Por enquanto, não tenho interesse de ter. É um fundo bom, bacana, mas assim, ele ainda está com poucos cotistas, baixíssima liquidez, concentração interna de ativos. Gosto da tese, espero que esse fundo cresça, diversifique. Eu espero que essa tese ela se replique para muitos e muitos outros fundos, tá bom? Então, achei bacana demais a situação, mas tem muito risco envolvido aí. Então, eu não tenho interesse de ter por enquanto. E esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, inscreva-se no canal, ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos, faça-nos uma doação para o Pix, tanto para a gente tirar a certificação CEA ou para a gente investir na carteira. E tá aí, ó, Cachorro Maromba, Marcos Adriano, Money Rain, Alisson Romano, Top Invest, o vídeo que vocês solicitaram. Eu espero que tenha agregado, trazido algum conhecimento, ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined.